Essa parte das novas tecnologias é maravilhosa, porque nos permite fazer esse tipo de conversa. Márcia está na Bahia, eu estou no Rio, e Rejane está na região dos lagos, não é isso, Rejane? Saquarema. Saquarema. Então, gente, em primeiro lugar, explicar um pouco o que nos traz aqui. Eu tenho um trabalho de mediação de conflitos em escolas, nas várias situações. Conheci Márcia há muitos anos atrás, num projeto pelo AfroReg, eu lá pelo Ministério do Trabalho, e era um projeto ainda, no final do 1900 e qualquer coisa, e a gente tinha uma iniciativa de apoiar o que a gente chamava das minorias, né? E muito bacana como agora, mais do que nunca, esse empoderamento tem se materializado em várias situações, a gente vê para todo lado ali. E ali, no começo desse ano, eu falei com a Márcia, poxa, Márcia, você que conhece bastante gente aí que tem esse perfil, né, de mulheres valentes, de coragem, né, mulheres negras, que é uma fonte assim de uma sabedoria que eu acho que a sociedade brasileira precisa de ouvir essas pessoas. A alma brasileira tem a ver, sim, com os portugueses e os ocidentais que nos colonizaram, mas tem uma sabedoria das pessoas que vieram da África e dos indígenas, que mais do que nunca está sendo valorizado. Então, Márcia, a partir daí, falou do nome da Rejane. A gente vai estar falando aqui, a brincadeira dessa live é assim, ó, toque, toque, tem conflito aí? A gente costuma trazer situações práticas de conflito e formas como cada um de nós olha de maneira amorosa e busca resolvê-los. Então, convidamos também as pessoas que estão assistindo, fiquem à vontade para fazerem perguntas, trazerem questões, mas, inicialmente, boas-vindas a todos e passo a palavra para a Márcia se apresentar e a gente vai seguindo aqui nessa conversa sobre maternidade, surpresas da maternidade, autonomia e espiritualidade, entre outras coisas que a gente vai falar. Márcia, contigo. Muito bom estar aqui com você, meu amigo de longa data, Rejane, aquelas descobertas que a vida nos oferece no campo do trabalho, que depois a vida se encarrega de manter, né? Então é muito bom trocar ideias aqui sobre esse tema, sobre essas questões, e aí ao longo do encontro aqui as pessoas vão entender melhor por que a ideia de conversar com a Rejane ficou tão bacana, assim, né? Nos inícios das reflexões da gente sobre o que seria essa live hoje. Eu sou psicóloga, não mais em exercício formal, mas acho que quando a gente é algo que a gente gosta muito, isso está no nosso dia a dia, né? Então, eu costumo dizer que eu sou educadora desde sempre, psicóloga desde, sei lá quantos anos atrás, né? E estou aqui numa nova fase de vida, criei uma linha de doces específica para pessoas como eu, que têm algum tipo de restrição alimentar, e estou na Bahia, estou em Salvador. Então, estar aqui com vocês é bom, e vamos lá, vamos conversar sobre coragem, autonomia, mulheres, filhos, enfim, que aparecer aqui, o coração vai nos guiando. Rejane, está contigo gente, a bola. Boa noite. Obrigada pela participação de vocês aí que estão entrando. E também para mim foi uma surpresa, porque a história da Aimee é uma coisa que eu levo para a minha vida, né? A vida da Aimee, não é a história, é a vida da Aimee. E as pessoas sempre me fazem um monte de perguntas, então sempre nos bastidores eu estou sempre falando dessa trajetória, da Rejane mulher, da Rejane mãe, da Aimee filha, da Aimee com toda a autonomia aí que ela vem criando e tendo, né, durante esses 19 anos. E quando Márcia lembrou de mim, me convidou, falei, nossa, agora uma live
interessante. Para mim é um desafio, e eu quero esse desafio, para poder falar para pessoas diferentes, né, a respeito disso. Muito bom, maravilha, Rejane. Pois você falou, né? Eu acho que para quem não sabe, não te conhece, Aimee, que nome lindo, tanto teu quanto dela. Aimee, né? É uma adolescente, já adulta, né? 19 anos, portadora de síndrome de Down. E aí eu acho que eu além de mediador, eu sou constelador familiar, né? A gente trabalha muito, faz algumas reflexões para esse lugar da maternidade, né? Da relação de mães e filhas. E é interessante porque hoje em dia eu considero isso, inclusive, um avanço. Tem muitas mulheres que falam assim, não quero ter filhos. Eu não tenho desejo de exercitar esse papel, coisa que no passado, muitas vezes, havia um preconceito, uma situação. Hoje é uma situação bastante pacificada de que é um direito de cada um de nós exercer o direito à maternidade ou não, às vezes até ter um filho, mas poder ser criado por outras pessoas. Enfim, hoje cada situação é analisada. Mas eu acho que isso dialoga com uma situação que a gente conversou, né, que assim, né, quais são, como uma mãe vai decidir exercer esse papel tão importante, né? Muitas vezes você olha assim, nossa, mas é um peso, né? Uma situação que eu vou ter que abrir mão de outras coisas, eu vou ter que abrir mão da minha profissão, eu vou ter que abrir... E vai mesmo. No caso de nós homens, também tem, né? A gente considera que os pais também devem contribuir com a criação, eles também têm que estabelecer uma disponibilidade para essa criança. Mas, claro, no lugar da mãe, infinitamente maior esse espaço, principalmente nos primeiros anos. Mas então eu queria, né, e no teu caso, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Sobre, na época dos teus filhos, você tem a Aimee e tem um outro filho, mas como foi para você, né, essa chegada da maternidade, né, e ao mesmo tempo como foi lidar com a situação de quando você teve a Aimee, essa descoberta, essa surpresa de ser uma criança que tem uma necessidade especial, no caso, portadora de síndrome de Down. Então, não sei se Márcia quer fazer algum complemento também, ou nós dois vamos passando a bola para a Aimee. Como é que você prefere, Márcia? Acho que é isso, né? A Rejane, desde que eu a conheci, a gente foi compartilhando várias ideias e conversas a respeito. Rejane sempre trouxe um ponto que eu gostaria que em algum momento da nossa conversa ela também falasse um pouco, que é essa perspectiva de criar uma filha com síndrome de Down com o máximo de autonomia que ela pudesse ter, desde para as questões do dia a dia, né, até para esse olhar nas relações sociais. Então, eu estou aqui ávida por escutar a Rejane, porque é sempre inspirador, né, ouvi-la. Então, realmente a maternidade da Aimee foi surpreendente. Eu já tinha um filho de 4 anos de idade, né, o Breno, hoje está com 23 anos. E quando eu engravidei da Aimee foi uma surpresa, porque na verdade eu não queria engravidar. Já começou o primeiro conflito aí, né? Eu não queria ter um outro filho. Se a gente buscasse lá no meu passado, com 12 anos, o ginecologista falou para mim que eu não ia ser mãe. Então eu não me preparei para a maternidade em nenhum momento da minha vida. Até mesmo quando eu casei, eu falei para o meu marido, né? Na verdade, hoje ex-marido, o Otacílio, ele está aqui com a gente. Que, de repente, eu não ia poder engravidar, porque desde 12 anos eu convivendo com isso, tomando anticoncepcional para menstruar, porque eu não ovulava, eu não menstruava, eu tinha o útero reto invertido, e eu não me preparei. E um dado momento da minha vida,
eu falei para ele assim, olha, eu nunca tentei, nós nunca tentamos. Eu já tinha 7 anos de casado. Vamos ver o que vai dar. Começamos a trabalhar para isso, né? Olha que coisa boa, essa parte é boa. Aí eu fui no ginecologista e pedi para que ele me desse um comprimido, alguma coisa para me ajudar na ovulação. E ele me deu, e em 2 meses eu engravidei. Isso do Breno, tá? Desculpa, gente. É do Breno. Então foi assim a minha primeira maternidade. E para mim, esse processo ia acontecer de novo com a Aimee. Eu ia ter que tomar uma medicação e não aconteceu. Eu engravidei. E 2 meses, eu fiquei também sabendo com 2 meses. E para mim não foi uma coisa boa, não foi, como é que se diz, um presente. Porque eu estava num momento com conflitos no meu casamento e eu não queria mais engravidar. E quando a Aimee veio, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, eu vou tirar, eu vou abortar, porque eu não quero essa gravidez. Eu não estou preparada para ser mãe mais uma vez. E foi muito difícil para mim. Muito difícil mesmo. Quando eu aceitei essa maternidade, eu já estava com 5 meses de gravidez. E eu não sabia que a Aimee tinha uma síndrome e que ela também era cardiopata. Nenhum exame que foi feito apresentou isso. Nada apresentou. Embora foi uma gravidez também muito difícil, desde também 3, 4 meses ela já queria sair. E a médica, né, na época, dizia que não, que era uma coisa normal, enfim. E a Aimee veio nascer com 7 meses, no 7º mês de gestação. Então já é um começo foi totalmente difícil para mim. Um, porque eu não queria maternidade, outro que ela nasceu de 7 meses, e nasceu muito grave. Ela, na época, a médica falou assim, que eu pedi para fazer uma ligadura de troncos, ela falou, Regiane, ela está muito grave, você vai querer? Eu falei, aconteça o que acontecer. Você pode ligar. Tanto que, assim, que eu rejeitava essa questão da maternidade, né, de uma segunda gravidez. A primeira planejada, mas a segunda não foi. E dali já começou uma trajetória, porque quando eu aceitei a gravidez, eu estava com 5 meses, então foram 2 meses só aceitando a vinda da Aimee, e quando ela nasce grave, pela cardiopatia, a tetralogia de Fallot. E naquela hora, assim, para mim, eu vou ser muito sincera, muito racional mesmo. Regiane, ela está grávida, uma gravidez indesejada, e aí? Você quer que ela viva ou você quer que ela morra? Foi assim, foi desse jeito que aconteceu comigo. E daí ela foi direto para um outro hospital. Eu não participei dessa transferência dela, o pai acompanhou o tempo todo. E depois ele veio e me falou, Regiane, ela tem umas características sindrômicas, a gente não sabe o que é, e ela está muito grave, a gente não sabe se ela vai resistir. Quando ele falou que a Aimee tinha uma característica sindrômica, assim, eu fiquei muito surpresa, porque em 1993, gente, eu não estou revelando a minha idade, mas em 93, eu trabalhei numa creche de crianças especiais, e nessa época, nesse ano, se a gente se recordar, era muito recente a questão da Constituição de 1988, eu participei também do movimento pro LOAS, para as pessoas com deficiência começarem a receber um salário mínimo. E também na época da implantação do Conselho Tutelar. Então, eu comecei a trabalhar nesse contexto, junto, né, a minha formação, eu sou assistente social, eu comecei a trabalhar dentro desse contexto, na época eu não era casada, eu era noiva, e eu fui trabalhar como assistente social na Cidade de Deus, numa creche inclusiva. E eu não entendia nada de crianças especiais. Então eu olhava e falei, gente, que cabeça grande é essa? Que cabeça pequena é essa? O que é aquilo ali? Ai, é aberto, né, a boca. Aí uma médica, uma pediatra, ela começou a me ensinar. Ela falou, Regiane, é uma hidrocefalia, microcefalia, fenda palatina, síndrome de Down. Ela começou a me ajudar a entrar dentro desse contexto.
E eu formei um grupo de mães. E nessa época, o que eu observava? A maioria dos pais, eles abandonavam a esposa, iam viver a sua vida porque eles não suportavam aquela realidade. Muitas vezes eu fui acompanhar as mães para BBR e os pais entravam atrás, a mãe entrava atrás, na parte de trás, com o filho no colo e ele na frente e não sentava juntos. Então, era tanta coisa que me chamava a atenção e eu comecei a trabalhar com elas a questão mesmo do empoderamento, a questão da autonomia, a questão mesmo dos desejos, dos medos, e eu aprendi muito. E nessa época, o meu ex-marido, ele era o DJ das festas. E eu conversava, eu trocava muito com ele a respeito dessa realidade. E ele ficava chocado. Então, quando aconteceu conosco, a gente se olhou e a gente reviveu o passado, 1993, a minha nasceu em 2004. E a gente, caramba, olha, a gente chamou isso de presente. Aí já virou um presente, a Aimee virou um presente. Mas na questão da deficiência, mas não a questão da cardiopatia. A gente não conhecia nada da cardiopatia, então para a gente foi difícil encarar que ela podia morrer de uma hora para outra. Foi difícil entender que talvez ela fosse para São Paulo fazer um transplante de coração. E a gente viveu dia após dia com essa questão. E eu também, eu senti na obrigação, nesse período, né, como eu falei para vocês, eu fiquei muito assim, eu quero que ela viva ou eu quero que ela morra. Eu decidi, não, a minha filha ela vai viver e eu vou cuidar dela. E eu passei os 45 dias que ela esteve internada, eu ia lá na incubadora, passava a mão, alisava, pedi muito perdão, falei muito com ela que eu queria que ela vivesse e que ela ia ser criada e cuidada com muito amor e carinho. Então foi dentro assim, desse contexto que a Aimee entrou na nossa vida. Jane, eu acho maravilhoso esse depoimento, né? Porque um dos temas dessa nossa conversa é o da espiritualidade, né? E quando a gente fala assim, você falou, né? Não foi um presente de início, né? Isso tem a ver com, como você mesmo falou, com a nossa racionalidade, a nossa consciência, aquilo que nos faz pensar, né? Agora, o teu relato mostra que para algo que Freud também dizia, do subconsciente, né? Do inconsciente, de algo que a gente, às vezes, nos nossos medos, nas nossas racionalizações, a gente tem planos para a vida da gente, mas nesse olhar da espiritualidade, a gente convive com forças muito mais poderosas do que o meu ego, do que o meu desejo, do que aquilo que eu quero, né? Então, quando hoje muitas mulheres falam assim, né, não quero ter a maternidade, é super respeitável e está certo. Agora, talvez, no teu caso, assim, quando essas forças superiores, você diz que 10, 11 anos antes da Aimee nascer, você foi colocada lá dentro de uma ONG, né, como se estivesse sendo capacitada para aquilo que aconteceu 11 anos depois. E quando você fala, olha, demorou 5 meses da gestação para eu aceitar a gestação de novo, como, ainda bem que a gestação não é longa, né, porque é o tempo necessário para a gente também ir abrindo mão das nossas certezas absolutas, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que eu quero e daquilo que a vida me oferece, para a gente, com uma certa humildade, se deixar meio que conduzir, se deixar meio ser levada pelo instinto e de alguma maneira,
é maravilhoso, porque hoje quando você, no teu perfil, é isso, é mulher de coragem, e haja coragem, né? Então, assim, nesse lugar do mediador, a gente também observa isso, que a gente, muitas vezes, foge dos conflitos, sem perceber que os conflitos, na verdade, eles não estão colocados na vida de nenhum de nós à toa, eles estão colocados ali para que seja uma aprendizagem, para que seja algo que a gente possa olhar para aquilo e não precisamos aceitar, não, mas a gente pode, de alguma maneira, né, mudar a forma de lidar com aquilo. E, às vezes, essa coisa do que é bom, o que é o mal, às vezes algo que, a princípio, é mal, se torna um presente. Você mesmo falou, quando vê a notícia, não era um presente. Né? Depois, quando o seu olhar foi ampliando, a barriga foi crescendo, aquela criança foi interagindo ali com a tua presença, com o teu amor, com o teu coração, chegou num certo momento que ela foi desejada, e aí veio a surpresa de que era uma portadora de, além de uma necessidade especial, uma questão da cardiopatia. Aquilo ali, ao invés de te assustar, ao contrário, te fez ter muita clareza de que você ia lutar até na última gota de emoção e de amor, para que essa criança, né, prosperasse. E esse amor de mãe, ele tem um valor, assim, né, sem limites, né? E quando a gente fala um pouco dessa sabedoria, quando eu falei lá da alma brasileira, que tem muito a ver com a cultura africana, eu sempre falo dela, uma filósofa africana, Sobou Fusomé, que traz essa lógica de que lá na tribo dela, lá na Burkina Faso, lá na África, eles veem essa coisa da maternidade muito mais amplo do que um desejo de um pai e de uma mãe. É como se ali, naquela criança que nasce, ela nasce naquele lugar, com aquela mãe, com aquele pai, porque, de alguma maneira, aquela alma que está ali nascendo, e eles acreditam nessa situação de uma alma que vem e que vai, ela está ali porque é naquele contexto que ela precisa de experimentar aquelas dificuldades, mas ela também vem com uma força muito maior do que aquela criança que, eventualmente, não tem nenhum desses entre aspas, problemas, né? E, ao mesmo tempo, isso seria uma confluência de ancestralidades, né, de avós e bisavós, tanto da Rejane quanto do ex-marido dela, do pai da Aimee, que aquelas ancestralidades encontram-se naquele casal, e aquela criança ali pode não ser desejada no plano consciente, mas tem forças absurdamente grandes para além disso, né? Então, eu fico muito feliz de você compartilhar isso. Queria ouvir de você também, depois também Márcia pode falar, né? No caso da espiritualidade, a gente pode ter esse olhar que eu acompanho com muito carinho, que é o olhar, né, dessa cultura africana, mas também tem o olhar da fé, da gente acreditar, né, que também é um olhar da espiritualidade. Eu fico imaginando o quanto essa fé foi importante para você, e também, se você puder dividir com a gente um pouco que Márcia também comentou lá, né, de como, na medida que a criança foi crescendo, hoje ela tem 19, essa situação da autonomia, né, de como é desafiador para uma mãe e para um pai, ainda que não tenha uma necessidade especial, a gente que ama, às vezes a gente super protege sem perceber que muitas vezes o que aquela nova alma precisa é justamente de que a gente acredite que ela é capaz, e a gente protege, mas, né, ajuda para que ela também exerça a sua autonomia. Que bom. Márcia, divide com a gente aí também. Você fala depois da Rejane. Eu quero escutar a Rejane, porque fico sempre... escutar a Rejane. Sim. A fé, ela nos acompanhou o tempo todo. Eu acho que foi o momento, quando nós descobrimos a cardiopatia dela,
Eu acho que a partir desse momento a gente colocou nossa fé em ação. Eu e o pai dela, né, eu e o Otaci, a gente passou a buscar muito, a nos fortalecer em fé, para a gente crer que o sobrenatural ia acontecer na vida da Aimee. E assim foi. A primeira batalha foi a questão do transplante. A gente começou a orar, porque a gente acreditava que não ia ser preciso, não foi. A patologia dela, né, que é tetralogia de Fallot mais AV total, passava muito pouco oxigênio para o cérebro dela. Havia uma mistura do sangue arterial e sangue venoso, e ela tinha episódios de desmaio. Ela desmaiava, ela estava com a gente e ela ia embora. A gente começava a abanar, soprar, e ela voltava como se nada tivesse acontecido. E isso foi até os 2 anos, onde ela fez uma cirurgia paliativa para melhorar um pouquinho, abriu, né, a pulmonar, para aumentar o fluxo de sangue e ela não ter mais tantos episódios assim. E aguentar fazer 2 anos, porque ela, como nasceu de 7, era muito pequenininha. Então, eles queriam que ela pegasse peso para poder realizar, o risco ser bem menor. E tanto que nem fizeram a definitiva, né? Fizeram logo uma paliativa para dar tempo dela crescer mais, e isso aconteceu quando ela completou 6 anos de idade. Então, quando ela começou com esse episódio, teve um dia que foi tanto que eu e o Otaci, nós paramos lá no hospital. E nós batemos lá e pedimos, olha, ela está tendo um atrás do outro, a gente está com medo de que realmente ela vai e não volte. Ela está com medicação, mas não está fazendo efeito. Não tem como internar. Ela falou assim, não, amanhã está muito cheio esse quadro, e no quadro, né, para cirurgia, aumentou muito. Tem gente aí falando, desculpa, gente, tem gente falando caiu, mas eu acho que não caiu a live não, né? Está acontecendo? Tá. Não, está controlando. Aí ela falou assim, já está cheio para cirurgia. Nós voltamos para casa e foi uma noite em claro. A gente tomando conta dela, a gente buscando em oração, botando a nossa fé em ação. E nessa época minha irmã trabalhava lá no hospital, INC, no Instituto Nacional de Cardiologia, de Laranjeiras. E ela pegou, eu falei, Rê, desistiu alguém? Ela falou, não, Regiane, é muito difícil, né, alguém chegar aqui e não operar. Olha, eu fui pro chão, botei a cara, eu chorava muito, sabe? Gritava lá com Deus, que eu não ia perder minha filha, que tinha que tomar uma providência, e o papo com Deus é reto, né? Tem que tomar uma providência, eu não vou perder minha filha, as coisas vão ter que acontecer, e não demorou, minha irmã ligou de volta, falando que uma criança chegou resfriada e não ia fazer a cirurgia. Aí que eu chorava. Aí liguei para ele foi para casa, me pegou a Aimee, nós fomos, e assim ela fez a primeira cirurgia. Mas eu vejo que até hoje a Aimee, ela nos trouxe muito esse exercício da fé, sabe? De buscar em oração, de falar, né? Ter o papo reto com Deus, de colocar as nossas angústias, os nossos medos, e isso vem acontecendo até hoje, né? E a Aimee teve uma época também, que eu acho que foi muito decisiva. Quando a Aimee saiu, deixa eu ver, com 2 anos, depois dessa cirurgia, eu trabalhava. E o Otaci também trabalhava. Aí foi um outro conflito. O que eu faço agora? Eu peguei 8 meses de licença, e o que eu vou fazer? A Aimee antes de 2 anos, com esse desmaio, o que eu faço? Peço a demissão do trabalho e vou me frustrar? Eu sou louca até hoje por trabalho, eu sempre trabalhei muito. E foi também um outro momento. E eu falo muito comigo mesmo e dou as respostas, né? E busco na fé. Aí eu falei assim, caramba, se eu paro de trabalhar, eu vou matar a Aimee. Ou ela vai me matar de alguma forma. Vai ser uma relação muito conflituosa. Eu não quero culpá-la por eu ter parado de fazer uma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu me realizo.
E como é que vai ser esse desenvolvimento dela? Eu acho que eu vou sufocá-la. Isso era a minha cabeça, né? Eu falando comigo mesma. E eu falei, eu não vou sair do meu trabalho. Hoje eu enxergo que, nesse ponto, foi o início da autonomia da Aimee. Não foi uma irresponsabilidade minha, porque as pessoas acabam comentando, eu não deixaria, eu não faria, mas é uma decisão que eu tive que eu não me arrependo. Eu vejo que aquele momento foi o início da autonomia. O pai dela não ia deixar de trabalhar, militar, emprego fixo, né? Eu não tinha, então era mais fácil eu deixar de trabalhar do que ele. Não pela figura materna, porque essa parceria de pai e mãe foi muito forte também na criação da Aimee. Foi muito forte. O pai andava com a Aimee como se fosse um presente, botava assim na mão e saía pelo meio da rua com a criança, mostrando para todo mundo. Então, nessa decisão, eu vejo que foi importante. A única coisa que eu fiz, eu trabalhava no Palácio Guanabara, eu pedi exoneração e pedi para que eles me colocassem na delegacia legal, na DEAN, que ficava assim de carro, acho que uns 15 minutos da creche. Acho que era isso, 15 minutos da creche. Eu falei, se ela tiver que passar mal, ela vai passar em casa. E se ela lhe passar mal na creche, vão me ligar. E assim foi feito. E nesse local onde eu consegui, eu acho que Deus providenciou tudo. O tio dela trabalhava lá como professor de capoeira. Então, eu tinha uma referência, era uma creche pública, eu tinha uma referência lá dentro, que era o tio, que não ficava na creche, né? Enfim, era na antiga FUNLAR. Mas qualquer coisa que acontecesse, ele podia socorrer também antes de eu chegar. Então, foi perfeito. Eu continuei trabalhando e assim seguimos. Márcia, quer perguntar alguma coisa? Então, quando você recebeu a notícia, né? Bom, agora falando um pouco da... Márcia, teu áudio... Márcia, teu áudio está picotado. Oi? Ou então fecha a imagem, que às vezes, sem imagem, talvez o áudio fica melhor. Aí depois você abre, experimenta. Melhorou. Melhorou? Tá, é o fone. Eu comecei a trabalhar numa clínica e, num determinado momento, eu acreditei que eu faria uma trajetória profissional muito ligada às pessoas com síndrome de Down, né? Eu tinha uma facilidade, eu gostava, eu estudava muito, tinha um projeto recém-começado ali no Instituto Fernandes Figueiras e tudo mais. E uma das questões que sempre me chamavam a atenção e até por vezes me assustavam era a forma como os familiares, em particular a mãe, recebia a notícia. Aquele era um momento, na minha avaliação, junto àqueles casos que eu acompanhava, que determinavam o que seria o futuro dessa criança, muitas das vezes, né? O desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento e a participação social dessa criança. O que foi para você esse momento da informação, né? Quando você recebe essa informação, e quais foram as suas primeiras decisões mentais, assim, né? O que você, enquanto mãe, ouviu e criou para você como primeiras referências? Essa é uma pergunta que eu gostaria de te ouvir, né? Porque eu tenho o privilégio de conhecer vocês, né? E de ver um pouco quem é a Aimee, né? Conheci a Aimee com 5 anos e hoje a Aimee tem 19. Né? Então, essa é uma imagem que eu tenho, né, de ver essa menina crescendo e hoje ser uma mulher maior do que a mãe, certamente, né, e com algumas iniciativas que eu falo, uau, né, uau, quanta decisão que a Aimee foi tomando, né, nesse percurso. E aí eu queria te ouvir nesse lugar de
mãe, né, que recebe essa notícia e cria ali projeto de vida para a filha, mas né? No início, quando eu recebi a notícia que ela tinha, né, um aspecto sindrômico, como eu falei, para mim foi uma surpresa. É como se eu tivesse sido preparada para aquele momento, não só eu, mas como pai também. Então, esse momento para a gente foi legal, foi importante. Não tivemos nenhuma rejeição quanto a isso. Como eu falei, acabou sendo um presente para a gente, mas eu ficava pensando assim, eu vou ter que preparar a Inê para enfrentar o mundo. Porque eu sei, né, da discriminação, eu sei dos preconceitos, e eu vou ter que prepará-la para o mundo, não só eu, mas como o pai dela. E a primeira decisão que a gente teve, eu tenho um irmão que é um chorão, chorava. A Rejane teve uma filha especial, vai prender ela gosta de beber, ela gosta de sair, ela gosta de ir pro samba dela, como é que vai ser a vida da minha irmã? E ele chorava por causa disso. E os meus, porque na nossa família não tem, nem na minha família, nem na família do Otacílio, não tem PCD. Então, quando aconteceu, a primeira coisa que eu fui fazer, porque ela demorou a conhecer, demorou assim, acho que umas 2 semanas por conta de vacina, a médica pediu para guardá-la um pouquinho. E quando... deixa eu contar um fato também. Para ela sair lá do CTI, lá da UTI, estava demorando muito. E eu comecei a me relacionar com o peso da Inê e não mais com a criança, com a minha filha que ia vir embora para casa. Teve um dia que eu cheguei lá louca e falei para a médica, eu vou levar minha filha. A médica, não, Rejane, você não vai levar sua filha. Eu falei assim, eu vou levar, me dá o papel aí que eu vou assinar. Ela falou, vamos fazer o seguinte, deixa ela até quarta-feira, mais 4 dias aqui, e depois eu libero ela. Mas se ela não ganhar peso em 3 dias, ela volta para internação. Falei, ok, beleza. Aí esperamos, aí no dia chovia, eu e o Otaci pegamos aí aquele embrulhinho, barramos todas e levamos para casa. Ali eu dormi no quarto, eu não quis colocá-la no meu quarto, mesmo com medo, o tempo todo eu trabalhava isso em mim. Né? E o pai também, falei, não, ela vai dormir no quarto dela, junto com o irmão, e eu vou aprender a lidar com isso. Com medo, porque eu não tinha mais o tititi da máquina, né? Então, eu tinha que dar meu jeito. Aí dormiu eu e o pai no chão, no meio do berço e da cama do filho. Assim, e eu comecei a aprender a ouvir o barulho que ela fazia, e quando ela se mexia, o tipo de barulho e tal, depois de 3 dias dormindo no chão, eu voltei para o meu quarto. E dali seguiu. Então, Márcia, uma das posições que eu tive que tomar, eu e o Otaci, é conversar com a família. Então, eu chamei meu pai, minha mãe, meu irmão, Chorão, todo mundo. Coloquei na sala e eu pedi um favor. Falei, gente, a Inê, ela é especial, tá? Mas eu não queria que vocês tratassem a Inê como uma criança PCD. Eu não quero que vocês tratem ela paparicando, com diferença, sabe? Protegendo, eu não quero. Eu quero que vocês tratem ela como vocês tratam o irmão dela, o Breno. Aí meu pai, na época, até brincou, né? Então, se eu tiver que dar umas pomadinhas e começar... Eu falei, você pode dar, pai. Você pode dar as pomadinhas. Eu não quero proteção. Se ela cair, ela caiu. Se ela mexer e chamar atenção, é assim. E eles aceitaram. Então, ali, acho que já quebrou uma barreira, porque a gente sempre está lá na casa dos nossos pais. Então, a mesma coisa nós fizemos na casa da mãe do Otaci, os irmãos. Chamamos, só que esse irmão que trabalhava lá na FUNAR como professor de capoeira, ele ajudou muito dentro da casa deles a encarar essa realidade como normalidade, e foi tranquilo. Então, nesse ponto, nós tivemos muito apoio dos nossos familiares. E os amigos, a gente foi botando limite. Quando
queria proteger, isso até hoje. Porque a Aimee, ela é pequena, ela é fofa, então todo mundo quer proteger e ela é malandra também. Ela conquista as pessoas e faz com que as pessoas façam aquilo exatamente que ela quer. Então, até hoje, eu tenho que colocar limite. E isso confunde muito. Ao mesmo tempo que eu estou dando autonomia, as pessoas falam que eu deixo largada. Ela deixa largada. Olha lá, a garota, ela faz o que ela quer. Não, eu estou dando autonomia com ela. Só que as pessoas confundem muito. Porque a tendência é proteger a pessoa. Quando ela está começando a andar, quando ela está começando, quando vai para a escola. Em todo tempo tem pessoas ali que protegem. E qual é a minha preocupação? A idade mental é menor do que a cronológica. E eu sempre para cima. Eu não vou... A Aimee, a idade dela mental hoje está em torno de quê? Oscila demais. 7, 10, 12 e 19. Ela oscila. Ao mesmo tempo que ela quer que eu sou uma moçona e quero um tablet, mãe, compra essa boneca para mim. Eu posso levar uma boneca? Me dá uma bola para quê? Para fingir que está grávida. Olha como já foi. Então ela oscila o tempo todo e você tem que lidar com isso. Só que eu puxo para os 19 anos. Eu não respeito muito. Em algumas questões, sim, eu respeito os 7, 10, 12 anos dela, mas só que, ao mesmo tempo, eu levando ela para cima. Eu não vou, sabe, fazer que fica aqui nessa vidinha, eu não deixo, eu nunca deixei. E as pessoas confundem muito, muito mesmo. Não, eu posso fazer uma pergunta aqui rapidinho para a Rejane? Seguinte, Rejane, você falou agora há pouco sobre a questão da escola, né? Fico eu imaginando o quão desafiador deve ter sido essa relação de vocês, e aí vocês, núcleo familiar, com a estadia da Aimee na escola. Você pode contar um pouco para a gente como é que foi esse lugar da escola, da educação formal, na vida da Aimee, como é que tem sido? Porque muitas pessoas que podem assistir aqui a nossa live, ou podem estar na live agora, inclusive, podem estar vivendo ou conhecer situações que são situações que fazem com que a gente acabe mais desistindo do que insistindo pelo direito dessa criança estar na escola, né? Se você puder contar um pouco para a gente como é que foi isso, vai ser bacana, né? É uma briga. A educação realmente não está preparada para acolher um PCD. Não está, de forma nenhuma. Isso eu falo das escolas particulares e falo das escolas públicas. A Aimee, ela começou numa creche e depois eu coloquei, por conta de horário de trabalho, eu a coloquei na mesma creche que o Breno. E era uma creche de 12 horas, de 7 às 7. Como eu trabalhava, e eu falei, é lá que ela vai ficar. Só que, na verdade, ela não precisava ficar as 12 horas, era flexível. Às vezes ela entrava 10, saía 17 ou saía 19, era conforme o meu horário e o horário do pai, que nós aqui pegávamos, né? Então, nessa creche, foi a mesma coisa, sempre tinha a questão da proteção, a Aimee no colo. Ah, mas ela é tão lindinha, a Aimee no colo, deixa a Aimee no chão. A criança se desenvolve no chão. Mas o chão tá frio, deixa a Aimee no chão, bota uma calça comprida e bota uma meia. Mas foi uma creche que ajudou também bastante nessa questão da carga horária, mas a proteção existia muito. Tiramos, a creche fechou, aí tiramos e colocamos ela no Santa Mônica. Santa Mônica queria cobrar livros caríssimos de uma realidade que não tinha material que era para ela, para a necessidade dela, não tinha. Eu falo, para que eu tenho? Mas isso aqui, ela vai ter só por ter. Mas esse material aqui não condiz com o que ela vai viver. Ela tem a idade tal, mas a idade
cronológica é tal, idade mental não é, ela não vai alcançar isso. O que, que vocês têm de diferencial para oferecer e tal? Nada. Terminou o ano, tirei. Vamos para a escola pública. Aí foi para a escola pública. Chegou na escola pública, aí a Aimee já estava grandinha. Aí eu comecei a pedir, ó, por favor, a Aimee, ela anda, não vem com a Aimee no colo, não carrega ela no colo, ela vai te pedir colo o tempo todo, mas deixa ela andar, faça com que ela realmente circule, que vá para as salas, que conheçam pessoas. Isso é a primeira fala, primeiro dia, primeiro papo com direção e professora. Chega no final do dia, vem a Aimee no colo. No dia a dia, eu ficava acompanhando os exercícios que eram apresentados, a forma como lidavam com a Aimee, tratavam a Aimee como neném, não como uma aluna que precisava ser incluída, de fato, e com materiais preparados para ela. Desisti, tirei a Aimee da escola pública. Fomos para onde, meu Deus? Já? Aí apareceu na minha vida o CEINC. CEINC é um colégio especial, só que o colégio é para cima de 18 anos, esse colégio especial. E era um lugar onde ela fazia as terapias. Ela fazia terapias, fono, TO, psicomotricidade, enfim, todas as terapias a Aimee fazia lá. E o colégio funcionava só para quem tinha mais de 18 anos. Aí eu cheguei lá chorando. Sou chorando também. Aí eu pedi, olha, eu não aguento mais, a Aimee já passou por isso, já passou por aquilo, eu não vou levar a Aimee para a escola. Dá para vocês ficarem com a Aimee? Aí o dono da clínica aceitou. Do jeito que eu expliquei, ponto a ponto, todo o trajeto dela, ele aceitou. E a Aimee começou a desenvolver bem. Só que depois, no final do ano, o dono da clínica, né, que era o médico, era o neuro, falou, Regiane, volta, tenta de novo com a Aimee para uma escola regular. Tá bom. Aí eu comecei a procurar, voltou para a escola pública. Outra escola. Aconteceu a mesma coisa, eu fui lá e tirei a Aimee. Porque era desgaste muito para mim, porque eu tinha que ficar debatendo com a direção, eu tinha que debater com a professora, e isso me cansava muito. Então, para mim, era mais fácil, até porque eu tinha muito pouco tempo, tirar do que ficar ali martelando uma realidade que estava me desgastando. Para a Aimee estava bom, só que ela estava no período de aprendizagem. E eu sei que se ela não desenvolvesse dentro desse tempo, mais tarde ia ser mais difícil para ela. Ainda mais que ela já tinha feito uma cirurgia, a definitiva, a oxigenação dela melhorou bastante, ela já estava com 6, 7 anos de idade. Então, essa fase que tinham que aproveitar. Então, isso mexia muito comigo, com o pai dela, a gente não ficava satisfeito. Aí eu voltou para a escola pública, a mesma coisa, tirei. Fui numa outra escola, ao lado do CEINC, uma escola particular. Chegando lá, ela simplesmente negou. Ela negou a presença da Aimee na escola. E dizendo que não tinha profissionais preparados, porque na escola pública eles têm mediadora. Então, tem uma pessoa ao lado da Aimee que é para fazer a falsa inclusão, porque não incluía nada, protegia. Tirava a Aimee da sala, levava a Aimee para passear no parquinho. Era assim, e ela não participava. Ela precisava ter disciplina. E como ela conquistava a escola toda, a Aimee passava na escola, na sala da direção, na sala ao lado, no colo, porque ela era pequenininha, magrinha, era fofa. Então a Aimee ficava no colo. E eu sabia, porque as próprias professoras, às vezes, comentavam. A Aimee hoje, nossa, ela ficou lá na sala da fulana. Eu falei, tá, eu trabalho, cara. Não tinha nada, gente. Eu tinha conteúdo, era só a proteção. O querer, a amizade, o amor que eles tinham pela Aimee, o cuidado, mas era um cuidado que, para a questão da aprendizagem, não era um cuidado bom. Né? Eu enxergava aquilo como um carinho, um cuidado, mas não era aquilo que a Aimee precisava naquele momento. E quando essa escola negou, aí
a mãe assistente social, né? Ativista, né? Falei, eu vou esganar essa pessoa. Eu vou para o conselho tutelar, eu vou fazer um BO, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o CEINC, onde ela fazia as terapias, ficava ao lado. Eu entrei lá chorando. Chorava, porque foi a primeira vez que foi muito forte daquilo que eu vivenciei lá em 93. Eu passei por isso. Eu falei assim, o que eu faço? Eu falei assim, o que eu vou fazer? Se eu quiser, ela vai ficar nessa escola particular. Com certeza, a escola, primeiro que não pode negar, primeiro que tem que ter a questão da inclusão, eles vão ter que contratar, vai ter que fazer. Agora, será que vai ser bom para a Aimee já entrar nessa escola dentro desse contexto de negação, de que não quer, de que não pode, de que não tem profissionais, sabe? Dentro desse contexto, será que isso é bom para ela? E fiquei conversando com as profissionais. A psicóloga logo me chamou, né? Na sala, veio psicóloga, professora, todo mundo que já me conhecia. Eu falei assim, eu acho que isso não vai ser bom. Vai ser bom para o meu ego, porque eu vou falar, não disse que eu ia conseguir, mas eu falei assim, para a Aimee não vai ser bom. Já entrar dentro desse contexto, vai ficar lá no parquinho. Vou ignorar ela. Ela falou assim, Rejane, conversa de novo com o diretor. Deixa a Aimee aqui com a gente. Olha, eu conversei, foi a melhor coisa que eu fiz. Ali a Aimee aprendeu a escrever, a copiar do quadro, ela tem uma leitura própria, fazer o ditado. Ali a Aimee, ela realmente, e tinha um limite, porque a professora dela, nossa, até hoje fala, minha filha, protegia na hora que tinha que proteger, brincava na hora que tinha que brincar, mas ela colocava realmente o limite que a Aimee precisava, as regras, ela disciplina, a questão mesmo, nada engessado, dentro do contexto, dentro do tempo dela, e foram anos maravilhosos. Tanto que hoje a Aimee está no 9º ano, com 19 anos, porque nessa escola não contava a seriação, não, só para cima de 18 anos, para a idade dela não. Mas foi um momento tão bom, tão rico e tão feliz para a Aimee e para a gente. É um lugar que a gente pôde descansar, porque a gente confiava. Ele chamava o tempo todo a gente e partilhava. Olha só, a Aimee avançou nisso, mas a gente precisa de vocês para isso, isso, isso. Sabe? Para mastigação, para soprar uma bola, para escrever isso, para contar. Então, sempre fomos muito participativos. Eu, o pai, na vida da Aimee, nessa questão mesmo da escola. E depois veio a pandemia. E culminou a minha mudança. Eu saí do Rio de Janeiro e vim morar em Saquarema. Então, foi um período que, para a gente, foi muito complicado. Eu trabalhava dentro da Covid, 24 horas, não. Todos os dias, dentro de segunda a segunda. Trabalhando dentro da Covid. A Aimee tendo que ficar em casa. Algumas pessoas foram lá para casa. Minha irmã passou um tempo, a Aimee ia para o Rio. A amiga vinha lá para casa, ficou comigo. Uma amiga minha veio morar conosco durante um ano. Nessa época foi o período do meu divórcio. Então, a Aimee não tinha mais a referência de todos os dias do pai, da presença, né, física, porque ele é muito presente na vida dela. Então, a presença física dele não tinha mais, do irmão não tinha mais, local novo, e a Covid ela tendo que ficar dentro de casa. E mesmo aqui eu matriculei numa escola pública, e mesmo ela tendo aqui, chama PAED, é uma PAED que ligava para ela, dava alguns exercícios, e eu junto com a PAED, assim, nossa, esse exercício está tão infantil, porque a Aimee, ela já está grande, né? Ela está com 17 anos, 16, 17, quando nós viemos para cá. Vamos mudar isso. A Aimee está começando agora com essa questão da culinária. Não dá para a gente transformar isso aí em alguma coisa para ela fazer em casa, uma comida, um docinho, seja lá o que for. Ah, Rejane, eu vou falar com o professor. Então, eles mudavam, eles aceitavam esse contexto. Mas esse novo olhar
Mas isso foi dentro da Covid. Depois começaram as aulas e foi presencial. A Aimee com a PAED, o tempo todo do lado. Quer dizer, a história agora voltou a se repetir. Ela com 19 anos, ela não faz uma educação física para não cair, para não machucar. Eu já falei que eu quero que a Aimee se machuque, que rale mesmo, mas que ela vivencie isso. E agora eles estão deixando ela ir lá, botar a comidinha dela, pegar o pão e tal, mas antes estava lá do lado o tempo todo. E isso me incomoda profundamente. Mas eu entrei no estágio assim, Aimee, o que você quer? O que você quer? Eu quero hoje que a Aimee seja feliz. Eu não me importo mais se a Aimee vai ler, se vai escrever, se vai fazer ditado. Vem caderno para casa, as coisas mais horrorosas, de ligar, sabe? Aquela coisa de ligar, de pontilhada, umas coisas que não tem nada a ver. E eu fico triste em ver a educação hoje. Ainda, como é que ela se comporta dentro de uma realidade que é obrigada a ter uma PAED dentro de uma sala de aula, de uma mediadora, que precisa ter a pessoa com deficiência para poder fazer a tal inclusão que não se faz. E eu falei, eu não quero mais brigar. Chega, não vou mudar mais ela de escola. Eu só pergunto para ela, como é que foi? Foi bom? Como é que foi a escola? Foi bom. Ela vai para comer. Ela vai tomar café. Não toma café em casa, vai tomar café na escola, porque ela mesma agora está se servindo. Ela almoça. Aí, quando Aí a PAED fala que ela não quer fazer os trabalhos, eu falei, ela está certa. Não fala na frente dela, né? Para não fortalecer. Agora está me ouvindo. Mas eu falo, ela está certa. Ela está cansada disso. Isso daí, ó, desde 6 anos, antes disso, né? Porque é na creche. Isso aí, ela está cansada. Ela não quer mais isso. Então, se ela não quer fazer, não faz. Entendeu? Eu quero que ela seja feliz. Ela vem para cá que ela gosta de tomar o café, ela gosta da sala de recursos, porque tem computador, a professora da sala de recursos entende, está na realidade, mas o atendimento é uma vez por semana, e é isso. Não faz uma educação física. Aí aqui tem o programa Conexão, que eles saem da escola e vai para um outro espaço de ônibus para poder fazer atividades. Inglês, robótica, jazz. Falei, Aimee, vai. Ah, tem que vir aqui para botar a Aimee. Falei assim, eu não vou. Aí eu falo, eu não vou. A Aimee, ela sabe entrar dentro de ônibus. Ela vai entrar sozinha, ela vai descer lá. E começou aqui, porque o ônibus para ir para a escola passa na porta. Por enquanto, eu ainda estou levando ela até o ônibus. Mas eu já falei para ela que ela vai sozinha. Eu vou levá-la no portão e ela vai. E se ela perder o ônibus e voltar, eu levo ela lá na escola, mas ela vai. Então, mas ela entra no ônibus sozinha e vai. Aí, quando para ir para esse outro espaço, ela vai, porque tem uma pessoa no ônibus, né? Tem uma inspetora, acho que é esse o nome, que coloca as crianças e deixa lá na frente do shopping. Deixa a Aimee na frente do shopping, a Aimee sobe, sabe onde é que é, e assiste. Aí me chamaram, falaram, aqui também a Aimee pode ter mediadora. Eu falei, eu não quero mediadora, eu não quero. Eu quero a Aimee sozinha, deixa ela se virar. Porque ela vai aprender mais. Falei, isso não me importa, ela vai aprender. Eu quero que a Aimee fique sozinha aqui. Eu não quero que coloque nenhuma mediadora. Nem para inglês, nem para robótica, nem para o jazz, para nada. Deixa ela se virar. E ela vai, feliz da vida, porque ela é uma moçona de 19 anos. Assim. E esse ano ela sai da escola e eu já estou começando a pensar muito devagar o que eu vou fazer ano que vem. Se ela vai para o ensino médio, se vai para uma escola de ensino médio, ou se ela vai para um outro espaço, aí eu vou conversar com ela. E o que ela decidir é o que eu vou fazer. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Vocês falaram bastante coisa. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença aí de um grande amigo, René, constelador familiar,
lá de São Paulo, grande amigo, que também tem um trabalho nas escolas, como eu. Em segundo lugar, queria dar parabéns para o Otacir, porque quantas vezes essa mãe falou desse pai né, presente desde o início, desde a descoberta de que a filha era portadora de síndrome de Down, e a gente sabe que muitos homens não têm estrutura para bancar isso, né? Às vezes por dificuldade, enfim, por que motivo seja, né? Não é o caso do Otacir. Certamente, não quero aqui, né? Ninguém é perfeito, mas o fato de você ter mencionado o nome desse pai em tantas ocasiões, né? Desde o início né, do nascimento da Aimee e durante toda a criação dela, é maravilhoso, porque a gente sabe também que muitas vezes essa figura do pai é uma figura que também é uma energia masculina que as mulheres também têm, essa energia de confiar na autonomia dos filhos. Né? Você tem isso desde o início, né? E poder ter uma pessoa para dialogar, uma pessoa cúmplice ali para poder dividir os receios, os medos, o desespero, né? Momentos ali que você estava prestes a não acreditar nem em Deus mais, você mesmo falou, né? A fé tem a ver com a gente poder acreditar no impossível e também a gente expressar a indignação da gente no sentido não vai morrer e como não morreu. Então, tudo isso eu acho que é um mérito da família, né? Com todos os seus defeitos. E você fala aí dessa questão da autonomia que a gente está falando, eu também trabalho em escolas, né? E eu falo muito com as professoras, quando elas, às vezes, eu percebo que elas super protegem aquelas crianças que têm alguma dificuldade, pode ser uma síndrome, pode ser uma criança que está sempre chorando, pode ser uma criança que chega de casa, às vezes, com marca de agressão, pode ser, eu sempre digo para elas, qual é o efeito para a criança de você ver um professor ou uma pessoa ali que encara aquela criança com pena? Ah, coitadinho e tal. Né? Eu acho que o teu discurso dialoga com isso, né? Apesar de saber das limitações da tua filha, de saber das dificuldades da saúde dela, existe, para além disso, uma crença que ela tem força e tem capacidade para transformar isso, talvez, num potencial que vai dar para ela uma segurança, um talento que outras pessoas talvez não estejam, né? E esse é o mérito seu e desse pai e dessa comunidade, né? Você falou de um tio que estava lá na escola e que ajuda, né? E essa comunidade do avô que fala, então quer dizer que tem que ser igual, posso dar umas palmadas se eu dou em todos os meus netos. Imagina aquela neta que vê todos os outros primos apanhando e só ela não toma palmada. Ela vai se sentir excluída desse universo. Então, se ela quer pertencer a essa família, que lindo que essa comunidade apoie, a partir da tua colocação, ela como uma pessoa ali dentro, né? Com as suas particularidades. Todo mundo sabe que ela tem as particularidades dela, mas eu acho que tratar isso com uma coisa diferente do grupo é uma coisa que nas escolas as crianças não veem com bons olhos. Então, é maravilhoso. Agora, você também falou assim, por outro lado, alguns ali da família falavam que eu deixava largado, né? E é isso, a gente dar conselho para filho dos outros é facílimo. Então, assim, não adianta, a gente pode fazer 1 milhão de cursos, pode ler 1 milhão de livros, mas essa intuição de mãe, de que a gente ali faz o que o coração da gente manda, e acreditar nisso para além do que os outros estão dizendo, isso é maravilhoso, isso é uma potência que não tem pós-graduação que nos ensina isso, né? E eu acho que essa conexão tua com essa
com essa intuição, com essa coisa que você e o pai dela também podem compartilhar, isso dá para ela essa força que você está contando aí, né? Agora, eu vou fazer aqui também, Rejane, uma defesa das escolas. Eu estou em escolas públicas do Rio há mais de 5 anos, né? E da mesma forma como eu acho que é importante a gente, enquanto pai, eu sou pai de um garoto de 18 anos, que várias vezes eu também fiquei, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Mas eu vou fazer aquilo que meu coração manda e aquilo que eu acho que é certo, porque se eu não fizer isso, eu vou estar, né, fazendo algo que não vai me fazer bem. E o que eu vejo nas escolas, apesar da enorme dificuldade que as professoras têm, apesar da dificuldade de recursos, é que, no fundo, esse processo da inclusão é um processo que ainda está em andamento, é um processo que os professores eles estão sendo jogados ali para lidar com isso, e estão certamente fazendo o seu melhor. Então, eu acho que, da mesma forma como você como mãe e eu como pai, muitas vezes, a gente também não deve se cobrar demais de que, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? E o teu depoimento, o que eu vou fazer o ano que vem? Não sei, eu vou conversar com a minha filha, vou olhar para ela e vou decidir. Mas vou confiar nisso que até hoje nos trouxe até aqui. Eu acho que os professores também, sem conhecer esses professores que você falou de várias escolas, eu quero crer que eles estão fazendo o que eles dão conta, com todas as dificuldades que eles têm. E quando você fala que depois de tanto tempo, você falou assim, não, eu vou deixar ela agora na escola, para mim eu ouço isso do tipo, eu vou confiar que ela tem capacidade de dizer para mim se alguma coisa ali de muito ruim para ela estiver acontecendo. E eu vou parar de brigar o tempo inteiro. Porque para a gente que é pai de adolescente, a gente muitas vezes, meu filho não tem uma síndrome, mas eu também muitas vezes me policio para não estar super protegendo ele e muitas vezes deixando de ver que ele tem que aprender algumas coisas que não é com o papai e com a mamãe. Ele vai aprender na vida. E ele tem condição. É claro que eu estou o tempo inteiro olhando para ele, na hora que ele chega em casa, na hora que ele está mais triste, na hora que alguma coisa está errado. Vou o tempo inteiro nas escolas. Hoje ele está na faculdade, eu não vou na faculdade, mas se eu achar que alguma coisa não está fluindo bem aqui em casa, eu já falei com ele, eu vou lá falar com o coordenador da tua faculdade, porque quando você morar aqui em casa, você está sob a minha responsabilidade. Então, eu confio em você, mas eu confio também no que eu estou vendo. Se eu não estiver satisfeito com alguma coisa, eu vou buscar saber o que está acontecendo. Mas eu acho que essa relação de pais e escola, primeiro é uma relação que ela não é fácil na prática, porque o professor também ele está ali eu vejo aqui nas escolas, são 20, 30 crianças, cada um com seus problemas, eles são cobrados pelos 30, eles são cobrados não só pela Rejane, mas o que a mãe do outro fala, o que o pai do outro fala, ela é cobrada pela direção que tem que dar aquele resultado. É um mundo de cobrança. Então, o que eu tento dizer para as professoras, e digo isso para as reuniões de pais também, é o seguinte, olha só, as regras da casa são as regras dos pais. E o professor não tem que ficar criticando se o pai falou isso, falou aquilo. O que acontece dentro de casa são os valores e as regras dos pais. Agora, entrou aqui na escola, entrou na minha sala de aula, vale as regras da professora, vale as regras da professora da direção. Eu também digo para os pais, se você não está satisfeito com uma escola, tira a criança de lá. Não fica falando para ela que a escola é isso, que a escola é aquilo, que a escola é aquilo outro. Porque a criança, na verdade, assim como o adolescente, ela tem duas grandes referências para ela, que são os pais de um lado e são as professoras e a diretora do outro. Então, na hora que essa criança ela leva e traz muita coisa, mas na hora que ela percebe que certo ou errado, a mãe e o pai estão fazendo dentro de casa aquilo que eles acham certo, na hora que eles percebem que as professoras e a direção e a sala de recursos, dentro dos recursos que ela tem, elas também estão fazendo aquilo que elas dão conta, e que os dois, pais, mães e escola, estão ambos parceiros para
que essa criança avance e evolua, a criança se sente fortalecida e vai. Então, não é fácil, mais ainda, né, com uma mãe tão zelosa como você, e com uma criança, um adolescente de 19 anos, que às vezes tem uma atitude de 12. Então, assim, né, mas eu acho que, como regra, o desafio para nós, pais, também, no meu caso, eu me considero desse pai super protetor, pai helicóptero, e meu filho adolescente me ajudou muito a dizer, pai, para de viver minha vida, deixa eu viver minha vida. Né? E a gente aqui nas nossas negociações, tem horas que eu falo, tá, mas aqui tem essas regras e tem que ser cumprida. Outras horas você está certo. Eu vou confiar que você vai dar conta e vai. Então, assim, queria devolver a palavra aí para Márcia, para você. A gente já tem 1h15 e eu podemos seguir aqui mais tempo. A gente já falou sobre várias questões aí, muito particularmente, eu achei maravilhoso esse teu depoimento prático, conflitos e soluções amorosas. Você só falou disso, né? De conflitos e soluções amorosas que nós todos temos. Eu acho que, né, você mesmo falou, não vamos falar de síndrome de Down, não, vamos falar de filhos, não vamos falar de mulher negra, não, vamos falar de mães. Porque no fundo, cada caso é um caso particular, mas você, como mulher negra, tem uma situação particular que eu não vivo, você como mãe de uma filha negra, portadora de síndrome de Down, com cardiopatia, você tem situações que eu não vivo, mas a gente, todos nós, estamos nessa luta, nesse desafio de fazer a nossa paternidade, a nossa maternidade, com muita humildade, da melhor forma como a gente dá conta. Eu vou passar para você o único tema que estava aqui listado nas perguntas que a gente ainda não tocou foi a questão da sexualidade. É um tema que muitas vezes, quando a gente fala em síndrome de Down, as pessoas não sabem um pouco como lidar. Não sei se temos tempo para falar disso ainda, mas eu devolvo para vocês aí e vocês falam o tempo que vocês quiserem, mas que no final a gente também já encaminha, assim, né, para não ficar longo demais e cansativo demais, a gente poder. Mas temos ainda tempo que vocês quiserem. Não sei se Márcia quer falar, se deixamos Rejane falar. O que você prefere aí, Márcia? Só para fechar essa questão... Tânia, vou te pedir licença para fazer 2 comentários. Quero fazer 2 comentários aqui, bem rapidinho. O primeiro é que a Rejane nunca trouxe, na nossa relação profissional, a situação da Aimee como uma desculpa para o seu cotidiano de trabalho ou como uma peça de negociação. Em momento nenhum, só uma vez é que a gente conversou sobre isso, porque era uma situação bastante delicada, que foi a 2ª cirurgia que a Aimee fez, e que aí qualquer mãe trataria do assunto e qualquer um de nós receberia o assunto como uma situação a ser estudada. Mas sabe aquela coisa do dia a dia? Eu perdi a hora porque a minha filha... Eu, enquanto colega de trabalho, não vivi isso com ela e acho e vejo que isso é um posicionamento diante da vida, né? Uma atitude que coloca tanto mãe, quanto família, quanto a própria filha nesse lugar de estar inteiro nas relações, né? Isso foi algo que sempre me chamou a atenção. A outra coisa que aí é uma parte mais engraçada da nossa convivência é que a gente dizia que o Otacir era o nosso melhor funcionário não remunerado. Porque ele era sempre convocado para as ações. Nós fomos colegas de trabalho num projeto em 256 escolas do município do Rio de Janeiro, chamado Bairro Educador, e tem vários colegas nossos que já entraram aqui na live, inclusive Fran mandou um beijo para você, que fazia com que a gente estivesse nesse lugar, né, da relação entre família e escola como bons mediadores ali. E fazíamos muitos eventos, muitas atividades pedagógicas, e o Otacir sempre era aquele homem, né, forte, que a gente podia contar para qualquer coisa. E isso que você falou em relação ao papel dele, né, certamente foi um papel importante. A Rejane sempre traz isso nas nossas conversas, e eu pude acompanhar isso em alguns momentos, e era exatamente isso. Às vezes a gente ficava assim, tipo, caramba, eles pegam pesado com a Aimee, né?
não dão trégua para a Aimee, né? Só que eles estavam educando a Aimee. Eles estavam ali, de fato, educando a Aimee como uma adolescente, né? Então, esses dois pontos eu queria trazer, e usando a mesma autora que você citou antes, tem um livro dela chamado Espírito da Intimidade, que vai falar duas situações bem interessantes para essa nossa conversa de hoje, que é as escolhas para nós aqui, né, elas são feitas na cabeça, né, no mental, quando, na verdade, a gente deveria escutar o nosso coração. Você falou isso e eu achei bem importante, né? O coração está no comando, né? Então, a nossa conexão, ela precisa ganhar uma outra lente. E essa mesma autora, ela vai falar que a criança não é daquele pai e daquela mãe. Ela é da comunidade, né? Ela é do ambiente onde ela está se relacionando, né? Então, isso eu acho que vale a pena a gente destacar, porque é um exercício desafiador, né? A gente quer, de fato, proteger todos os nossos, né? Então, Rejane, quero já, em função do horário aqui, já te agradecer por ter aceito o convite, por ter se disponibilizado, por estar tratando de assuntos que são íntimos, né? Por estar, de alguma forma, permitindo com que outras pessoas acessem essas suas particularidades, né? E dizer para cada um de nós, né, o quanto é importante tratar os filhos como eles de fato são, né? Então, eu me emocionei várias vezes aqui durante a nossa conversa, e a Maria Lúcia também falou aqui, viu, Rinaldo? Que é importante olhar para essa questão da educação da Aimee, e ouvir a Aimee é fundamental. Sim. Você então, falou da questão contigo, da sexualidade, Rejane, né? A Aimee menstrua, muitas pessoas chegaram perto de mim e falaram assim, Rejane, vai no ginecologista, pede para dar uma injeção, ela não precisa menstruar, para quê? Aí eu também comecei a pensar que a questão da menstruação também traz uma responsabilidade para ela. Que eu sempre falo, a mulher menstruada tem que tomar banho 3 vezes por dia, sobe um cheirinho, se não trocar, você tem que tirar absorvente, você tem que enrolar o absorvente, jogar na lata do lixo, todos esses detalhes. Então ela aprende e ela tem a responsabilidade que é ela que faz. É ela que tem que fazer. É ela que tem que cuidar do corpo dela, da higiene dela. E isso é uma luta, tá? É uma luta, eu posso dizer que ainda não estou muito satisfeita, não. Ainda estou nessa guerra, a questão da higiene. Mas eu não pedi, eu deixo, sabe? Eu deixo. A pessoa fala, amigo, você está inchado, você está menstruada? Está dentro da sua bolsa absorvente? E aí, cadê? Ela sumiu com a necessaire dela. Aí eu falei, querida, se essa necessaire não aparecer, eu tomo seu celular. Eu faço umas barganhas assim. Olha, rápido a necessaire apareceu com a calcinha, com o absorvente, e está dentro da bolsa. Então, assim, tem coisas que eu sei que eu posso aliviar. E que mais tarde até eu posso fazer. Mas que nesse momento é legal para ela. O corpo dela, para ela ver, sentir e saber que mulher menstrua. E eu nunca fui de chegar e falar assim, Aimee, senta aqui, agora eu vou te explicar. Vai vir, você vai menstruar, eu não. Tudo acontece, a gente senta e conversa. Ou ela traz uma questão e eu falo abertamente de tudo. O meu filho, a namorada dele, quando engravidou, ficou com aquela barriga bonita e ela começou a usar bola, pedir para encher bola para fazer de barriga. E ali ela começou, mãe, por onde eu nasci? Aí eu fui, ela foi de cesárea, eu fui e mostrei a costura para ela. Você saiu daqui. E o seu irmão também, mas tem uma outra forma. Aí fui, mostrei a vagina, o canal, e mostrei um vídeo para ela como se não, porque ela ficou muito. Isso não foi só a primeira vez. Mãe, mas como é que sai? Como é que faz? Mas a criança ela é grande, vai sair por onde? Eu mostrei um vídeo, ela, nossa, mãe, ai, isso dói, tá sangue. Eu falei, não, filha, até dói. Tem mulheres que dizem que dói porque eu nunca passei por isso. Mas tem uns que levam anestesia para ajudar. Aí, então, assim, ela sabe das formas como o neném sai. Mas ela nunca me perguntou como é que entra.
Ela sabe que cresce. E no dia que ela me perguntar, eu vou sentar com ela e vou falar. Ela, no tablet, ela beija vento, né? Beija vento, beija parede, beija tudo e com a língua para fora, beijo de língua. Eu peguei no tablet dela uma vez, assim, aprendendo a beijar, né? Alguma coisa assim. Ela foi lá, porque ao mesmo tempo que ela tem uma leitura própria. Dentro de um celular, ela pesquisa, ela faz ali o que ela quer. Então, eu fico monitorando para ver se é a curiosidade dela. Então, quando essa coisa do beijar, eu perguntei a Amy, ela começou a rir. E ela realmente sabe beijar, ela nunca beijou ninguém. A questão, né, as pessoas também costumam falar, crianças especiais, é muito aflorado, né? Então, na minha cabeça é um ensinamento. A única questão é que eu, quando sinto o meu tesão, eu não saio por aí, né? Pelo meio da rua, na sala, na frente de ninguém, eu dou o meu jeito. E assim eu passo para a Aimee. Eu falo, Aimee, ela deita e começa a tirar o sarrinho dela. Falo, querida, dentro do seu quarto, é você, isso aí é o momento seu. Ninguém precisa ver que você está com vontade. Aí vem suada, né? Eu falo, nossa, Aimee, mas o que você sentiu? Eu gosto de ouvir, sabe? Mas o que você sentiu? É bom? E ela fala, sabe? É bom, mãe. Ela faz as coisas dela, mas hoje eu vejo que tem duas questões. Quando ela deita, né, assim, de barriguinha para baixo, que encosta sensível, ela tem um momento que já virou tipo um vício, uma mania de estar ali rebolando, e quando realmente ela quer sentir prazer. Eu consigo identificar. E eu sempre alertando para ela, olha, Aimee, a gente vive num mundo que não dá para você... E ela obedece. Hoje mesmo, eu levei ela para o yoga e chegou lá, ela estava já rebolando. Ela deitou no chão, aí eu fui no ouvido dela e falei, Aimee, vamos fazer isso em casa. Na mesma hora, ela parou, continuou lá fazendo as coisinhas dela, e tudo que ela pergunta, eu respondo. Eu mostro foto, eu mostro vídeo, qualquer coisa. Ela fala que quer ter filhos. Eu digo para ela que vai nascer Down. Se ela tem essa preparação, se ela realmente quer ter o trabalho de levar, olha, vai ter que levar para estimulação, vai ter que levar para a escola, vai ter que limpar isso, fazer isso. Você quer? Ela, eu quero. Eu falei, então vamos arranjar o marido primeiro, né? Mas eu sei que isso lá na frente é complicado. Ela tá doida para namorar. Ela diz que namora o Caio. O Caio é um cara que falou com ela, que tem síndrome de Down também, que falou com ela uma vez por vídeo. Eles estão doidos para se encontrar, mas a gente não está conseguindo. Ele teve meningite agora, ficou internado um tempo. Mas ela me cobra que ela quer conhecer o Caio. E eu tenho que apresentar o Caio para ela, que nem eu conheço. A minha cunhada que começou essa história. Mas ela quer namorar, ela vai namorar. Ela diz que vai casar e vai casar, entendeu? O que ela conseguiu, o que ela conquistar, vai acontecer. Eu não tenho problemas com isso. Isso eu acho assim, bem bacana mesmo. Mas eu não sento com a Aimee e saio, olha, é isso, isso, isso. Não. Ela traz as questões para mim. Ou então, ela tem um amigo invisível, que ela conversa o tempo todo com esse amigo. Só que não é um amigo, é uma turma. A Aimee, ela gosta de turma, andar com turma. Então, tem Carlão, tem a Daniele, tem a Stephanie, não sei mais os nomes. É muita gente. A ponto assim, quando tinha carro, vamos para a praia, vamos. Ela abria a porta do carro, vamos, entra todo mundo. Eu virei e falei, quem entra para todo mundo para a praia? Vou botar todo mundo para correr, pode sair. Não, mãe, deixa os meus amigos. Ela, assim, umas brigas, grita com um amigo, chora com algumas questões. Mas o que eu faço? Eu sou muito antenada na conversa que ela tem com esses amigos. E dentro dessa conversa, ela traz também algumas questões. Por exemplo, olha, agora eu tô com ela, é minha namorada. Por quê? A prima dela se relaciona com uma mulher. Então, ela também já trouxe esse contexto.
entendeu? De se relacionar com homem e com mulher. Ela está indecisa. Ela pega os dois, tá? Vai com o homem, vai com a mulher. Ela está ainda nisso. Mas ela traz também essa questão do desejo dela de beijar uma mulher. E de beijar lá e de conhecer o cara que ela quer casar. Então, e isso, ela não me pergunta, ela só fala assim, minha prima é sapatão, né, mãe? Você fala que é sapatão, né? Minha prima é sapatão. Eu falei, pô, ela tá lá na dela. Aí ela fica assim, então eu também posso. Eu falei, você vai gostar? Aí ela fica, aí daqui a pouco tá namorando a mulher, daqui a pouco um homem. Mas eu sempre pergunto para ela, assim, aí mesmo, o que a gente vê mais é mulher namorando homem. Você banca namorar uma mulher? E ela sempre banca tudo. Tudo a Aimee banca. A mesma coisa, quando ela adora mudar os cabelos, bota cabelo azul, rosa, aí eu só pergunto assim, você vai bancar entrar na escola com esse cabelo rosa? E se implicarem contigo? E se mexer contigo? Começar a te sacanear porque você tá com cabelo. Tu vai bancar isso? Eu vou, pode botar. E ela é assim, ela banca as decisões dela. Aquilo que ela acha que vai ser legal para ela, ela diz que vai bancar. Então... Tem a quem puxar, né? Tem. Ia falar a mesma coisa. E essa questão de autonomia, eu vejo que a Aimee, cada vez mais, ela quer ser independente. Eu vou para bar com a Aimee não quer sentar na minha mesa, na mesa dos velhos. Ela senta numa mesa separada, que incomoda muitas das minhas amigas, tá? Ela quer sentar sozinha, ela senta, ela pede refrigerante, ela pede senha do Wi-Fi, porque ela não fica sem. Ela busca. Hoje, a Aimee me surpreendeu, ela me surpreende todos os dias. Eu fui tirar uma cópia, eu falei, Aimee, vamos à rua tirar uma cópia, né? Eu vou de moto, vamos embora? Não quero ficar sozinha. Poxa, Aimee, vamos lá comigo, a gente aproveita, vamos ver o mar. Aí ela foi. Aí nisso, saiu. Eu falei assim, vamos entrar aqui e tomar um sorvete? Aí quando eu entrei, olho para trás, cadê a Aimee? A Aimee, ela viu uma loja de celular, o celular dela caiu dentro do vaso, parou. Ela entrou na loja e já estava... Aí eu fiquei ouvindo, sabe? Aí ela foi lá e falou assim, o meu celular caiu no vaso, você conserta? Posso trazer meu celular para você? Ela já estava negociando o conserto do celular dela. Entendeu? Isso eu acho legal. Aí quando chegou na hora, aí saímos de lá, ela negociou, eu não me meti. Ela foi lá e negociou, disse que ia levar. Eu só falei assim, Mia, primeiro vamos ver o seguro. Ela, tá bom, eu vou trazer meu celular. Deixei. Aí entrei, eu falei, Mia, o que você vai querer? Ela nem me respondeu. Ela olhou para a cara do rapaz e falou assim, eu quero esse copo aqui, flocos, e você bota ele, você quer calda de... Ela escolheu, ela foi lá e escolheu exatamente aquilo que ela queria. A mesma coisa foi uma festa de 15 anos dela. O pai dela, né, falou, Rejane, vamos fazer uma festa no salão, tá, beleza. Aí ele só não dá para muita gente, só dá para 100 pessoas. Eu falei, eu tô fora. Estou fora porque eu já passei por isso no meu casamento, eu não quero me meter. 100 pessoas, 100 pessoas. Sentamos a Aimee e falamos, Aimee, 100 pessoas. Quem é que você quer convidar? Aí ela começou. Ela foi falando. Fulano, quando ela esquecer alguém, assim, família, né? Então, essa família aqui, Aimee, não vou chamar, não. Só, esse aqui eu não quero, não. Eu botava, gente, foi assim. Quando fechou 100, eu falei, Aimee, acabou. 100 pessoas. Ela, beleza. Aí, chegava no meio da rua, ela falava para todo mundo que ia fazer festa de 15 anos. Aí todo mundo, você vai me convidar? Ela, eu vou. Aí eu falei, Aimee, já tem 100 pessoas. Aí ela virava para a pessoa e falava assim, não dá. E focou. Não tem como. E a Márcia... Ela não via a Márcia há anos. Ela falou que ela queria a Márcia no aniversário dela e uma outra pessoa lá do bairro Educador também, gente. Assim, ela lembra das pessoas.
Ela fala, eu quero essa pessoa, bota na lista, e a gente tinha que colocar. Fomos escolher o buffet. Tá, aí eu falei, senta aqui. Ah, querendo negociar comigo e com o pai. A gente se afastou, ficou atrás dela e ela escolhendo. Ah, o pratinho, escalopinha. Aí eu abri essa e falei assim, poxa, legal, uma carninha com batata. Aí, não, macarrão. Macarrão com molho branco e macarrão vermelho. Ela falou tanto nesse macarrão. A dona do buffet deu para ela uma estação de massas, assim, deu para ela, porque ela queria aquilo. Que cor que você quer? Ela escolheu a cor, ela escolheu o modelo do vestido, tudo foi ela, sabe? E isso me dá um prazer, gente. Eu estou falando assim, mas eu estou me emocionando. De ver que aquilo tudo que nós passamos, né, que está fazendo efeito, sabe? Que eu não quero sair, eu sou uma moçona, me deixa aqui. E eu deixo, sabe? Eu falo, mas a Aimee, ela vai. Quando eu tenho que trabalhar, e eu não deixo o dia todo, mas meio período eu deixo. Aí eu deixo comida pronta, ela vai lá, bota no prato, bota no micro-ondas, esquenta. Faz uma tapioca que eu ensinei ela a fazer no grill. Essa semana ela estava com fome, eu falei, Aimee, tô ocupada, infelizmente não vai dar para fazer agora. Aí eu falei, vai lá e se vira. E deixei ela se virar. Ela cortando linguiça, só que ela queria acender o fogo. Ela é muito baixinha para o fogão, então eu tenho uma preocupação. Aí eu só falei assim, Aimee, isso aí dá para fazer no grill. Ela botou no grill e fez a linguiça dela. Então não morre de fome. Faz o café da manhã, faz o misto quente, esquenta uma comida, sabe agora fazer linguiça no grill. Entendeu? Ela se vira. E isso é uma autonomia, sabe? Eu vejo que o meu esforço, o esforço do pai, o esforço do irmão também, porque ele briga pra caramba com ela, o esforço do irmão tem corroborado muito para que ela esteja nesse papel, nessa posição e cada vez se posicionando mais com aquilo que eu quero, com aquilo que me faz feliz. Tem embate aqui em casa direto, porque se deixar, ela me dá fora, mas assim, do jeito que quando eu vejo que está extrapolando, epa, que é a mãe, porque senão ela me atropela também, e botando ela no limite, mas eu fico muito feliz, sabe, de ver assim, o crescimento dela e como ela está hoje. Muito bom, gente, muito bom. Feliz. Te ouvir é certeza de que as relações são construídas dia a dia. Né? Além de tudo isso, fica a sensação assim de que, da mesma forma como você, o Otacir, o irmão dela, sua família, se dedicaram tanto a ela por ser portadora de Down, eu vejo o quanto ela ilumina você quando você fala disso, quando você fala dela, quando você... eu fico imaginando o que seria da sua vida se a Aimee não tivesse chegado como um presente na tua vida há 19 anos atrás. E na vida é assim, né? A vida chega para a gente e, dependendo do que a gente faz com aquilo que chega, se torna um presente, né? Poxa, eu vi alguns comentários aqui, eu sou ruim de ver comentários, saudar minha prima Patrícia, que acabou de fazer professora lá em Belo Horizonte também, mas outras pessoas aqui que fizeram comentário, eu não consegui ler, não sei se você consegue, Márcia, mas porque sobe, né, no meu aqui não aparece mais, mas, enfim. Então, eu fui, na verdade, interagindo com as pessoas, né? Porque algumas eu conheço. Então, a Fran, que trabalhou com a gente, né? Falando desse investimento efetivo, né? Dessa questão da escola pública que precisa e merece receber os investimentos, porque não faltam profissionais de excelência. A gente viu isso muito de perto, né? O pessoal dando aqui boas-vindas e sempre falando da coragem de Rejane. A Maria Lúcia, a gente também falou aqui, que ela estava parabenizando a Rejane em função da forma que escolheu criar a filha. Algumas pessoas surpresas com o fato de que eu estou em outra cidade. Enfim, uma reunião de amigos nossos, né? Pessoas que vieram nos escutar aqui.
e com o desejo de que essas conversas, não só a nossa de hoje, mas as outras tantas que Rinaldo vem nos oferecendo e nos proporcionando aproximarmos de alguns assuntos que repercutam no mundo da forma como tiver que ser, né? Então, Rinaldo fala uma questão que eu sempre gosto de ouvir, a não pretensão da glamorização desse lugar aqui que é a live, né? A gente faz para conversar e se outras pessoas se conectarem, tudo bem, mas se não se conectarem também, tudo bem, né? Então a gente não está atrás do número de pessoas, né, Rinaldo? Mas é do mundo, a partir de agora é do mundo, e que o mundo flua dessa conversa da melhor forma que tiver que ser, né? Não ao controle e vamos deixar o coração fluir, mesmo que seja esse coração virtual, né, do mundo digital. Então, agradecer a vocês dois, a Rinaldo pelo convite, Rejane por essa conversa noturna maravilhosa aqui, por tanto de emoções que despertou e que a gente tem aí sempre a condição de falar, né, com serenidade e falar com o coração. Muito obrigada. Eu queria agradecer, mas eu quero apresentar vocês. Vem cá, Lê. Vem cá. Bebê nosso. Olha, minha moça. E aí, meu amor? Para dar na esquina. Para dar na esquina. Então, essa aqui é a Aimee. Linda. Muito prazer. Dá vontade de fazer outra live com a Rejane, a Aimee, o Otacir. Né? Tem tanta gente boa aí pra gente. Acho legal. Tanto conteúdo. Muito bom. Aimee, querida, é um prazer conhecer você. Que linda essa relação aí com a tua mãe. Muito bom. Lindo, muito bom. Tá com vergonha? Só fala tchau, boa noite. Tchau, Aimee. Tchau, Rejane. Muitíssimo obrigado. Meu bem. Bora. Vai ficar gravado aqui essa nossa conversa. Depois eu vou mandar para vocês também, caso vocês queiram compartilhar no Instagram. Vai estar no meu YouTube também. As pessoas muitas vezes assistem depois. Eu nunca fiquei tanto tempo calado numa live minha, ouvindo tanto conteúdo interessante, assim, né? Porque Rejane tem essa clareza e essa alegria de contar da história dela, da história da família dela, da história da Aimee. E o resultado não há de ser outro, né? A gente planta e as sementes brotam. E a Aimee está aí, né? Uma mulher. E vai longe, não tenho nenhuma dúvida, porque tem a quem puxar. Eu não conheço o Otacir, não, mas para além de ser filho da comunidade, a gente sempre inclui, né, Márcia? A comunidade, a gente não exclui os pais biológicos, né? Todos são cuidadores, todos são importantes, mas o lugar da mãe e do pai biológico será sempre um lugar único, né? Importantíssimo. E no caso da Aimee e do irmão dela, um privilégio ter Rejane como mãe, o Otacir como pai. Gente, eu adorei essa fala de vocês. Gostei muito, assim, a comunidade também participa, e participa muito, muito. Ai, adoro isso, gente, eu deixo. E vai continuar através da escola, né? Que a Aimee siga o caminho dela, seja numa escola de ensino médio, seja em outro lugar. A comunidade na cidade grande, particularmente, é representada para além da vizinhança da escola, né? Daquele lugar onde as pessoas aprendem, têm novos olhares, novas crenças. Muito que bem. Então, gente, vou encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez a vocês. Beijo a Márcia, que me colocou em contato com essa mulher de coragem. Um abraço para a Aimee, para o Otacir e para todos aí que nos assistiram, que passaram por aqui. Uma amiga minha que eu vi ali, que eu lembrei agora, Elô, lá de Belo Horizonte, que eu não vejo há muito tempo, querida. Enfim, gente, já são quase 1h40, vamos encerrar, né? Poderíamos ficar aqui até amanhã, mas a gente para por hoje para poder descansar. Beijo, até a próxima. Tchau.